não acho que há uma comunicação ambígua, eu acho que há uma política ambígua. E esta política ambígua foi, aliás, é muito claro o que se passou esta semana. O Primeiro-Ministro anuncia um recolher obrigatório ao fim de semana, da parte da tarde, que mantém os supermercados abertos. Recuou porque o Pingo Doce resolveu fazer a coisa escandalosa de obrigar os seus trabalhadores a utilizar o banco de horas para começar a trabalhar às 6h30 da manhã, que significa acordar às 5 da manhã e para os transportes públicos e para o Pingo Doce e depois vir para casa confinar-se com crianças pequenas, sem poder ir à rua apanhar ar e ter o mínimo de convívio com a família, visto que a maioria das pessoas em Portugal convive em família, ou seja, convive dentro da casa, em famílias nucleares muito restritas. Portanto, estas políticas tiveram um efeito, e quanto a mim vão ter um efeito desastroso nos restaurantes, que parece ser o único setor, junto com os surfistas, que se opõem e que resistem, o que diz qualquer coisa do país. São os surfistas e os restaurantes que resistem a estas medidas. Hoje no Porto com bastante vigor. Sim, a resistência. e quanto a mim resistem bem, porque esse número mágico dos 67%, apesar de hoje a entrevista, quanto a mim é uma entrevista que tem algumas expressões bastante graves, da doutora Graça, hoje da DGS, no Público, se eu não estou em erro, onde ela diz que a culpa é que há muitas pessoas a opinar. Porque o ideal era a DGS falar sozinha. Ora, existe uma coisa chamada grupos conspiracionistas e razão, terraplanistas, mas existe muita gente neste país, desde constitucionalistas, a médicos, epidemiologistas, diretores de hospitais, a opinarem contra as medidas da DGS, e isso é muito saudável. Portanto, eu já fico um bocadinho incomodada quando uma diretora-geral de saúde diz que há um problema porque nós temos muitas opiniões. Nós estamos perante um problema gravíssimo, que está longe de ser um problema que se reduz à questão médica ou aos epidemiologistas. Isto é um problema que convoca todos os tipos de cientistas, desde urbanistas, a sociólogos, a médicos de várias áreas, a organização do trabalho. Quer dizer, há uma série de questões aqui que têm que ser envolvidas. E há muitas incertezas pelo próprio comportamento do vírus, portanto é ótimo nós ouvirmos outras opiniões. Por exemplo, esse número dos 67% é um número que eu duvido. Porquê é que eu duvido? Porque as pessoas, 67% contaminam-se em casa. Mas onde é que elas se contaminaram? Onde é que elas estiveram em grandes aglomerados? Em festas. Sim, onde é que elas estiveram em grandes aglomerados? Foi no trabalho e foi nos transportes públicos. Ora, a Suécia dá indicação às pessoas para não utilizarem transportes públicos, que a DGS disse que os transportes públicos são um lugar seguro. Ouvimos já várias vezes, quando estão atulhados. Eu, por exemplo, agora estou a disse há dias que não havia um único caso nos transportes públicos. Sim, mas como é que eu posso dizer se há um único caso nos transportes públicos, se as pessoas se contaminam no transporte público e depois juntam-se em casa, basta olhar para a frente. Chegam a casa... mas andam de máscara. É e que na depois Suécia não andam de máscara. conclui-se que foi em casa. Portanto, esse número nem sequer é razoável, nem sequer é, quanto a mim, é cientificamente aceitável apresentar esse número para justificar um facto, que esse é que é indiscutível, que é, nós decidimos que tinha que se confinar. Confinar o quê? As fábricas de calçado pararam. É urgente fazer sapatos? É necessário fazer sapatos? Não. O que é urgente é cancelar o restaurante onde vão 3 membros da família, a maioria dos quais na esplanada. E, portanto, isto não faz qualquer sentido. Devo eu dizer, acrescentando, que eu não acho que se possa parar este vírus desta forma, nem acho que estas medidas vão parar o vírus. Acompanho a opinião de dezenas de cientistas que explicam que isto vai atingir um pico, confine-se ou não se confine. E também não acho que se possa pôr funcionários públicos à procura das cadeias de transmissão, porque as cadeias de transmissão estão completamente descontroladas pela quantidade de assintomáticos que existem. Portanto, eu acho que estas medidas não são medidas, são medidas de força, são medidas de tentar justificar uma coisa que era absolutamente essencial. Quando isto começou em março, a Alemanha tinha, já não sei, penso que 5 ou 6 vezes mais camas de cuidados intensivos do que nós. E todo o problema está aí. Todo o problema está, não somos nós que temos que salvar o SNS, é o SNS que tem que nos salvar a nós. Mas como é que o SNS nos salva? Com o SNS reforçado. O que é que aconteceu este ano de pandemia? Perderam-se quase 300 médicos em exclusividade no SNS. E vai-se fazer brigadas para os lares com que enfermeiros? Portanto, é estas perguntas que nós temos que fazer e que são essenciais, em vez de continuar a colocar medidas altamente restritivas dos direitos e destruidoras, obviamente, dos pequenos empresários. Rodrigo.